Eu entendi que o senhor foi chamado pelo presidente da República sem direito a recusar o convite para assumir a presidência. Eu li uma reportagem, queria que o senhor pudesse ou não confirmar, em que, durante um evento ou um vídeo, o atual ministro da Previdência, se referindo ao senhor, disse que tinha falado muito mal do senhor ao presidente Lula. Isso está em vídeo. O senhor poderia me explicar como é que o ministro da Previdência se dirige ao presidente da República para falar mal do principal dirigente do maior órgão estatal do Brasil? Bem, boa tarde, relator. Na verdade, aconteceu isso no evento de 35 anos do INSS, mas eu não sei qual a razão, o motivo. Acho que pelo histórico, porque quando cheguei no INSS era muito tido como xerife, como algum interventor. Acho que tinha essa visão de que seria um corregedor e não um gestor dentro do INSS. Talvez seja essa a situação. Qual foi a participação do ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, na sua indicação? Nenhuma. Eu fui nomeado dia 30 de abril e ele 2 de maio. Presidente, eu vi algumas reportagens que o senhor estaria diante das atitudes saneadoras que estavam ou que estão sendo tomadas, o senhor estaria sendo retaliado. E que o senhor, diante dessa retaliação, o senhor teria pedido a exoneração da senhora Léa Bresser, não sei se é esse o Bresser, Léa Bresser. É verdade que o senhor pediu a exoneração da diretora do INSS, Léa Bresser? É verdade, relator. Presidente, qual o motivo do senhor ter pedido a exoneração da senhora Léa Bresser da diretoria do INSS? Bom, na verdade é por questões técnicas. Na verdade, ela é diretora de tecnologia da informação, é uma área sensível para todo o INSS e a gente entendia a necessidade de mudança tecnicamente. Por favor, passe aqui uma. Mais um. Pronto. Não, aquele que eu pedi para passar. Eu lhe pergunto, o senhor sabe se a senhora Léa Bresser, diretora do INSS, tem aproximação com o senhor Alexandro Stefanuto? Eu não tenho provas disso, mas o que falam é que ela foi nomeada como diretora de gestão de pessoas por ele, pela proximidade. Doutor Gilberto, eu não ouvi de nada que me interessava ao caso, ninguém falando mal da sua atuação profissional. Não lhe conheço, mas também não ouvi nada que desmerecesse sua atuação profissional. Eu lhe pergunto, o senhor está sendo boicotado na sua gestão de presidente do INSS? Não, nunca recebi boicote, recebi apoio de várias áreas dentro do governo, não posso dizer que estou sendo boicotado. O senhor poderia informar a esta comissão se após o senhor assumir, o senhor teve liberdade de nomear todos os diretores? Tive sim. E foi o senhor quem indicou Léa Bresser? A Léa era diretora de gestão de pessoas e na mudança de gestão a gente entendia que precisava ficar alguém com histórico do INSS.
E à época, como ela tinha entrado há um mês só na direção de gestão de pessoas, poderia ser uma pessoa que não tinha trabalhado nessa situação de desconto associativo, a relação com essas pessoas. A gente entendeu que da direção anterior seria a que menos poderia influenciar, e eu a indiquei para a diretora de tecnologia da informação. E por que essa mudança de opinião? Porque tão logo, em julho, a gente nomeou a senhora Leia Bresse, a gente deu algumas atribuições que, na verdade, a gente não teve o resultado devido. A Diretoria de Tecnologia da Informação, ela é responsável por cuidar da fila do INSS, ela é responsável por trazer propostas de alteração na fila do INSS, ela é responsável pela relação com a DataPrev, da Tecnologia da Informação, ela também foi responsável por monitorar um valor que é do bônus dos servidores. E do bônus a gente foi avisado, depois que acabou, a fila não foi apresentado nenhum projeto para atacar a fila, e a relação com a DataPrev também, obrigando o gabinete da presidência a trazer essas atribuições para o gabinete da presidência, que já é assoberbado. Então, tecnicamente, a gente entendia que não era adequado a permanência, e foi por isso o pedido da exoneração. O pedido de exoneração da diretora Leia Bresse foi direcionado a quem? Ao ministro da Previdência. Qual a resposta e que data foi esse pedido? Foi em novembro e foi respondido que não via motivos para exonerar. Eu estava observando e fiquei sem entender uma portaria ou algo do tipo em que o ministro da Previdência avoca para ele nomeação interna corporis do INSS. Aconteceu isso? Na verdade, quando eu chego, 30 de abril, o INSS não podia fazer qualquer tipo de nomeação. Nem para chefe de serviço, que é o cargo mais baixo que tinha, não podia fazer substituições. E no primeiro contato que eu tive com o ministro da Previdência, de 4 de maio, eu solicitei a ele delegações de competência para a gente poder atuar, tanto para assinar contratos quanto para nomear. E a gente foi surpreendido naquela semana que ele acabou conferindo amplos poderes, nomeação para todos os cargos possíveis de nomeação que seria dele. Isso foi em maio e persistiu até em julho. Julho ele entendeu por bem que cargos de superintendente e gerente executivo deveriam ter um crivo diferenciado que deveria passar para ele de novo essa competência. Diretores sempre foi Casa Civil. Pergunta ao senhor, ninguém melhor do que para defender os interesses da autarquia. O senhor concorda com essa decisão do ministro de passar pelo crivo dele, retirando da sua alçada? Na verdade, assim, até agora a gente nunca teve problema quanto a essa dupla checagem. Eu acho que é um direito dele, já que o decreto traz para o Ministério da Previdência essa competência. A delegação ou não fica a um critério do gestor. Tá, mas então o senhor não acha isso ferir a autonomia do INSS? Vários órgãos da administração, autarquia e fundações têm esses níveis de competência para nomear. Então, isso, na verdade, está pela lei e é um direito que cabe ao gestor escolher se delega ou não amplos poderes para nomeação. Então, sendo mais objetivo, isso não lhe incomoda em absolutamente nada? Não. Muito bem. Se não lhe incomoda, eu estou vendo aqui que o senhor exonerou uma pessoa chamada Wesley Aragão Martins. Sabe quem é? Sei, o ex-gerente executivo de São Luís do Maranhão. O senhor exonerou? Exonerei. O senhor tirou uma semana de férias a partir de 3 de novembro de 2025. Na sua ausência, ele foi renomeado. Me diga, quem tem razão? O senhor que conhece o INSS e o retirou, porque não deve preencher os requisitos, acredito eu, porque senão não havia por que exonerá-lo, ou, na sua ausência, o ministro Volney o nomeou. Eu queria entender isso aí. Na verdade, quem nomeou foi a minha substituta, que foi a Leia, não foi o ministro Volney. Não, tudo bem, foi a Leia.
Isso. Mas o senhor tinha exonerado, ela nomeou. Vamos trocar ministro por ela. Me diz aí como é que funciona dessa forma, porque eu não entendo bem esse tipo de gestão. Um exonera, o outro nomeia na ausência, o senhor retorna e mantém. O que ocorre é quando a gente chega, a gente acaba tendo uma atitude de exonerar pessoas que poderiam, de alguma forma, não relacionado à operação sem desconto, mas de alguma forma respondendo o processo, ou sendo investigados, ou algumas atitudes que poderiam trazer situações difíceis para o INSS, e a gente entendeu por bem de exonerar o então gerente executivo. Passado um tempo, veio um pedido da Superintendência Nordeste para nomear o senhor Wesley não mais para gerente executivo, mas para coordenador de benefício da região Nordeste. Esse pedido chegou a mim. Nós entendemos no momento que não era adequado, porque precisava aprofundar aquilo que a gente estava detectando em maio. A nossa diretoria de governança estava fazendo uma análise sobre isso e persiste em fazer essa análise sobre isso. E essa informação a gente simplesmente não nomeou. Nas minhas férias, a diretora substituta entendeu por bem que, tendo em vista que ele não estava respondendo a um processo específico sobre o fato, não tinha nada instaurado contra ele que poderia nomear, e assim o fez. A gente entendeu por bem, já que tinha sido renomeado para esse novo cargo, continuar as apurações que temos contra ele e verificar se existe realmente indícios mais fortes para poder manter ou exonerá-lo do cargo. Pergunta, as apurações acabaram? Ainda não. Olha só que contradição. O senhor chega para sanear o INSS, exonera um servidor sob suspeita, mantém uma apuração, faz todo um trabalho de governança, porque, pelo que eu entendi, o senhor quer que no INSS tenha pessoas capacitadas e sérias. O senhor tira uma semana, estava com esse nome, não faz em prol da integridade do INSS, quando o senhor volta, essa pessoa está nomeada. Me diga uma coisa, é justo pesar em prol do servidor ou do Estado brasileiro a integridade do sistema? Como é que o senhor aceitou manter essa pessoa nomeada se o senhor tem dúvidas sobre a integridade dela? Na verdade, o que ocorre é que depois de passados, a gente começou essa apuração em maio, e agora, em novembro, não tinha sido concluído. Também não se pode pré-julgar a pessoa por tanto tempo. Então, entendeu que, já que ele foi renomeado, não poderia ser exonerado de novo pelo mesmo fato, sem ter provas robustas ou um processo instaurado formalmente para que ele apresente ampla defesa contraditória. Eu já penso diferente. Eu penso que o senhor perdeu a autonomia de exonerá-lo, porque já que o senhor exonerou anteriormente, não o renomeou, saiu de férias uma semana, nas suas férias é renomeado, eu tenho a absoluta convicção que o senhor não teria feito esse ato como não fez, mas ficou sem força de exonerá-lo com o seu retorno. É o que eu entendo. Só uma colaboração. Seria interessante que o senhor Gilberto declinasse aqui na comissão quais são as atitudes do servidor exonerado que o levaram a perder o cargo. O senhor não esclareceu para nós quais são os pontos que levou o senhor a exonerá-lo. São fatos importantes para nós, Excelência. Já que o senhor interrompeu, interrompeu, só por curiosidade, o que isso tem a ver com o desconto associativo do INSS? Excelência. Não, só estou curioso. São informações que podem... Ele vem... Eu estou curioso. Sim, ele veio Falta de da origem... Talvez porque... Tem origem nisso. Curioso. Talvez Ele tem origem nesse setor. 53 Exatamente. ACPs em 2023, 2024. Não, tá bom. Bem, o senhor poderia Isso aqui responder, parece senhor Gilberto, por favor. Parece mais uma coisa de... Não se parece, Excelência. É uma pergunta importante. Eu vou repetir. Tem nada a ver com o INSS. Eu vou repetir. contigo. O senhor, por favor, decline quais as atitudes que estavam sendo investigadas do servidor que o levaram a exonerá-lo, por favor. Na verdade, sim, como o processo está em curso, a gente não pode imputar responsabilidade a esse servidor. O que tem são os indicativos da gerência executiva que estavam em discrepância com os demais dados
no país de outras gerências executivas quanto à concessão de benefícios de determinados tipos que eram muito fora do padrão dos outros, como o benefício que já foi amplamente divulgado, seguro-defeso, e quanto a salário maternidade rural.